Glória a Deus. Abra sua Bíblia no profeta Isaías, capítulo 53. Profecia de Isaías, capítulo 53. Glória a Deus. Vamos ler essa profecia entre o século 7º ou 8º antes de Cristo. Deus revelou ao profeta Isaías o capítulo 53, e eu quero que você preste muita atenção nesse capítulo 53. Ele inicia dizendo: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer, nem formosura, e, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos andamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos, de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E pus sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, o Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado, e de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém, irmãos? Qualquer pessoa, seja judeu, seja muçulmano, seja cristão, seja da religião que for, ao ler o profeta Isaías,
capítulo 53. Possivelmente, na maioria, a resposta será: ele está falando do Senhor Jesus Cristo. Você não precisa de conhecimento teológico, você não precisa de nenhum tipo de outra informação. Só por essa leitura que fizemos, a maioria das pessoas chegarão a uma conclusão natural, que Isaías 53 é uma profecia messiânica, que se refere à vida do Senhor Jesus, que morreu na cruz do Calvário, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação, graças a Deus. Qualquer pessoa chegará a essa conclusão. Mas, irmãos, todos os nossos irmãos cristãos primitivos, que ainda não tinham o Novo Testamento, que ainda não tinham as epístolas paulinas, que ainda não tinham os 4 evangelhos, quando eles iam celebrar a Santa Ceia, quando eles se reuniam, eles liam Isaías 53, porque Isaías 53 já tinha sido registrado, mais de 700 anos, antes do nascimento de Jesus, antes de acontecer a obra expiatória no Calvário, 700 anos antes, o profeta Isaías parece que está ao pé da cruz, descrevendo todo o sofrimento do Senhor Jesus. Mas o profeta Isaías não tinha noção do que ele estava fazendo. Ele estava apenas registrando a palavra de Deus. Deus mandou ele registrar, e ele registrou essas palavras. Nossos irmãos primitivos citaram mais de 20 vezes no Novo Testamento o capítulo 53 do profeta Isaías. Porque esse capítulo 53 retrata toda a obra da redenção. Mesmo se não tivesse o Novo Testamento, haveria a crença no Messias sofredor. Porque Isaías 53 é o Novo Testamento no Antigo Testamento. É a palavra profética da morte expiatória, do ato que nós vamos celebrar nessa noite. Esse pão, símbolo que o Verbo se fez carne, esse cálice, símbolo do sangue vertido na cruz, foi profetizados 700 anos antes do Senhor Jesus dar a sua vida no Calvário. Essa palavra profética, portanto, tem hoje, exatamente nesse dia da Santa Ceia, 24 de maio de 2025, 2700 anos. E a hora que eu estava lendo Isaías 53, todos nós estávamos pensando na cruz, todos nós estávamos pensando na obra expiatória do Calvário. E uma das coisas que mais me toca é esse versículo 4, que declara: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 53 é citado, por exemplo, em João, capítulo 12, versículo 38. Isaías 53 é citado, 53, versículo 4, esse versículo que eu citei agora, é citado em Mateus 8,17. Isaías 53, 5, é citado por Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 24. Isaías 53, versículo 6, é citado na carta de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Isaías 53, 9, é citado por Pedro no capítulo 2, versículo 22. Isaías 53, 12, é citado por Marcos no capítulo 15, versículo 28. Isaías 53, 12, é citado por Lucas no capítulo 22, versículo 37. Porque essa palavra profética é o alicerce, é a profecia, é a revelação do plano de Deus para nós. Louvado seja o nome do Senhor.
Os autores do Novo Testamento citam Isaías 53. A igreja primitiva, nos 100 primeiros anos do Evangelho, lia Isaías 53. A igreja, no segundo século, lia Isaías 53. A igreja, no terceiro século, lia Isaías 53. E a igreja hoje lê Isaías 53, porque vê a palavra de Deus, a palavra profética que se cumpriu na pessoa do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que parece ser tão óbvio, mas o que parece ser tão explícito, muitos estudiosos, especialmente o povo de Israel, não o povo simples, porque você pode ver no YouTube, cristãos lá em Israel, lendo Isaías 53 e perguntando para o judeu, a quem se refere esse versículo? Você pode olhar no YouTube, todos eles têm dificuldade porque não aceitam a Jesus como Salvador, mas percebem que Isaías 53 é muito parecido com a história do Senhor Jesus, com o que aconteceu com o Senhor Jesus. Mas os rabinos hoje tentam dizer que esses versículos, que Isaías 53 não se referia ao Messias. Eles dizem que Isaías 53 se referia ao povo judeu. O povo judeu que passou por um holocausto. Então eles querem ler Isaías 53 como se fosse para o povo de Israel. Mas essa é uma interpretação falaciosa. Por quê? Porque em nenhum lugar da Bíblia, Israel morre por mim. O povo judeu é sacrificado por mim. Não. O que nós vemos na Bíblia é que o povo judeu foi punido por causa das suas escolhas, por causa da sua desobediência. Mas não por causa de mim, não foi morto por causa de mim, não sofreu por causa dos gentios, não. Eles foram punidos, conforme as profecias do Antigo Testamento, por causa das escolhas erradas deles. Mas, como o capítulo 53 é tão cristão, é tão explícito, eles tentam então deturpar o ensinamento da palavra de Deus. Mas qualquer pessoa, qualquer estudioso, seja ateísta, seja ateu, seja de qualquer fé religiosa, ao ler o capítulo 53, sem nenhum preconceito, vai saber que se refere ao servo sofredor, ao Messias, ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não é só isso. Glória a Deus. O grande problema, tanto dos judeus, mas especialmente dos seus rabinos, é que a morte expiatória do Senhor Jesus pelos nossos pecados, para eles, é uma pregação de injustiça. Porque na mente deles, não é possível um justo morrer por um injusto. Porque qual é a lógica natural da percepção humana, da filosofia dos homens? É que o injusto morra, é que o injusto seja punido. Para eles isso é justiça. Então como que Jesus, que é justo, vai morrer por injusto? Para eles isso é insensato, para eles isso é irracional, para eles é inaceitável que um justo, que um inocente morra por um pecador, morra por um culpado. Para eles isso é a maior loucura. Por isso que muitos autores judeus contestam essa tese. Como assim? Jesus não era perfeito, não era justo, não era inocente, e ele vai morrer por nós que somos pecadores? Isso é loucura. E Paulo responde essa afirmação do povo judeu: loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque foi exatamente isso que aconteceu. O inocente morreu pelos culpados. É exatamente isso que aconteceu. O justo morreu pelos injustos. E Paulo deixa claro isso em 1 Coríntios,
que o culpado pague pela sua culpa, isso faz todo sentido. Uma pessoa culpada vai ser punida pela sua culpa, faz todo sentido para nós, inclusive para os nossos códigos. Mas que o inocente pague pelos culpados, isso não faz sentido para muita gente. Isso não deve ter feito sentido também para o profeta Isaías. A hora que o profeta Isaías estava compilando, escrevendo Isaías 53, ele também deve ter se questionado. Mas como assim? Como que esse servo inocente, que não há engano na boca dele, como que ele está sendo punido? Como se ele é inocente? E o apóstolo Paulo declara que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato do Senhor Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Por isso que o culto de Santa Ceia é um culto sublime da igreja, é um culto imperdível, é a alegria de obedecer a ordem do Senhor. Por quê? Porque aqui está, irmãos, a síntese do Evangelho. Está aqui a plenitude da profecia de Isaías 53. Nós estamos aqui dando graças a Deus, porque Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, transgressores. Portanto, o justo dá a vida assim para e pelo injusto. Esse indescritível amor de Deus, retratado em Romanos, mas também em outras partes, Paulo declara: aquele que o seu próprio Filho nos deu. Plano de Deus, a pessoa do Pai, que contemplou a humanidade e desenhou um plano. Mas quem realiza esse plano? A segunda pessoa da unidade divina, o Filho. É o Filho que se faz carne. O Pai não se fez carne, o Filho se fez carne. Derramou a sua vida no Calvário para a nossa redenção. Mas quem nos convence dessa verdade é a terceira pessoa da unidade divina, o Consolador. O Espírito Santo é que nos revela um amor inexplicável. Não dá para explicar esse amor, mas ou você aceita esse amor, ou você rejeita esse amor. Não existe uma terceira opção. Você só tem duas possibilidades: ou você aceita esse grande amor de Deus, revelado em Isaías 53, ou você rejeita esse grande amor de Deus, porque não há uma terceira opção. Ou acolhe o amor, ou rejeita. Mas nem sempre o judaísmo rejeitou o capítulo 53, como sendo do servo sofredor. Eles criam. Nós temos registro no Talmud babilônico, da tradição judaica, e lá eles falam que Isaías 53 é uma profecia do servo sofredor. No Midrash Shabbat Hut, que é outra tradição hebraica, também aponta que Isaías 53 é sim uma profecia do Messias, do servo sofredor. Também, em 1948, arqueólogos descobriram os rolos do Mar Morto, em uma região do deserto da Judeia, chamado Curã, e lá também se encontrou indícios de que Isaías 53 se referia ao servo sofredor, ao mestre da justiça. Então, de acordo com Isaías 53, a morte do Senhor Jesus não foi um acidente. Não foi, irmão. De acordo com Isaías 53, Deus havia estabelecido uma agenda. Não pensa, Jesus veio, aí ele começou a pregar, não deu certo, crucificaram. Para, irmão. Não tem por um acaso, não foi acidental. Não, está aqui a profecia de Isaías 53. Está claro. Eu quero que você leia comigo Apocalipse 13:8. Cadê o irmão aí da tela? Isaías capítulo 13, versículo 8.
Olha só o que diz: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Então, antes de existir mundo, o plano de Deus já estava estabelecido em relação ao servo sofredor, em relação à morte expiatória do Senhor Jesus. E nós lemos na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 21. Eu quero ler com você, para que não haja dúvida do propósito do plano de Deus, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Portanto, meus irmãos, o plano de Deus de salvar a humanidade está estabelecido antes das escolhas erradas do primeiro casal. Uma vez, um líder religioso começou a assediar um irmão da nossa igreja, e ao invés de ele ir na escola dominical, ele ficava dormindo até mais tarde. Aí as pessoas iam lá na casa dele, irmão. Aí ele foi me chamar lá, eu estava dando aula de IBD, e aí ele foi chamar, eu falei, espera terminar IBD que eu vou aí na sua casa. E eu fui. E quando eu cheguei lá, a pessoa falou assim para mim, o senhor é pastor? Então, o senhor sabe, né, que Jeová Deus não sabia que o homem ia pecar. Eu falei, só se fosse o seu Jeová, porque o da Bíblia sabia. Deus sabia que o homem ia pecar, por isso que ele preparou o servo sofredor, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Deus não foi pego de surpresa. Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas. E aqui, irmãos, é importante você entender a onisciência de Deus, a presciência de Deus. O que é presciência? Ele sabe tudo. É a presciência dele. Então, o Cordeiro de Deus que foi morto, Jesus, portanto, nasceu por obra e graça do Espírito Santo e da Virgem Maria, lá em Belém da Judeia, e cresceu dentro do judaísmo, mas aos seus 33 anos, ele foi crucificado. Mas isso era o plano de Deus. A cruz sempre esteve na mente de Deus. A cruz de Cristo foi, sim, algo planejado por Deus, para expressar o seu amor por nós. Inclusive, esse é o motivo de você estar aqui nessa noite. Glória a Deus! Este culto de Santa Ceia foi visto na presciência de Deus. Olha que maravilha, que privilégio que nós temos de estarmos aqui para celebrar algo que Deus planejou. Louvado seja o nome do Senhor. A morte de Jesus na cruz é o maior sacrifício de amor. E nós podemos ver isso em muitos versículos da Bíblia. Inúmeros versículos apontam esse amor. Mas por que Jesus foi crucificado, irmãos? Nós estamos celebrando isso. Jesus disse, na noite que foi traído, tomai e comei, esse é o meu corpo que é partido por vós. Tomai e bebei, esse é o sangue da nova aliança que é derramado por vós. Por que Jesus foi crucificado? Jesus não foi
crucificado por uma questão circunstancial. Não foi por um acaso. Não foi porque Judas o traiu. Não. Jesus não foi crucificado porque Judas o traiu. Jesus não morreu na cruz porque o Sinédrio, o Supremo Tribunal Judaico, o condenou por blasfêmia e sedição. Jesus não morreu na cruz porque Pôncio Pilatos mandou crucificar. Não. Jesus não morreu na cruz porque a multidão clamou: crucifique-o, crucifique-o. Não. Jesus não morreu na cruz porque o povo judeu o condenou. Não. Então, quem que levou Jesus na cruz? O profeta Isaías, no capítulo 53, responde essa pergunta. Quem levou Jesus para a cruz foi a malignidade dos nossos pecados. Foi as nossas transgressões que levou Jesus na cruz. Jesus morreu na cruz por causa das nossas iniquidades. Isaías 53, 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. É por isso que eu glorifico a Jesus. Porque era eu para ser punido, mas ele, o justo, o inocente, morreu substitutivamente por mim. Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Isaías 53, 4 diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isaías 53, 8, parte B: pela transgressão do meu povo foi atingido. Isaías 53, 12: mas ele levou sobre si o pecado de todos nós. Então Jesus morreu na cruz por causa das nossas transgressões. Quem levou Jesus na cruz foram os meus pecados, foram os seus pecados. Não foi o açoite dos soldados romanos, mas os nossos pecados. Porque você assiste lá o Paixão de Cristo e fica impressionado, até chora, fica com dó de Jesus. Mas Jesus sofreu tudo aquilo por causa do seu pecado, por causa da nossa transgressão. Quem levou Jesus na cruz? O imenso amor do Pai. O Pai, Deus Pai Todo-Poderoso, levou Jesus à cruz. Olha aí Isaías 53, versículo 6, parte B. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Foi o Pai que fez isso, irmãos. Sabe o que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, de maneira parafraseada, porque o Pai amou você que entrou aqui nessa noite. Oh glória! Você que saiu lá do seu lar e entrou aqui, Deus amou você de uma maneira tão ímpar, tão especial, tão sugêneres, ao ponto de dar o único da sua espécie, o único da natureza do Pai, o mesmo que tem a mesma essência do Pai, para que todo aquele que exercer fé na obra expiatória do Calvário não pereça, mas tenha vida, e a vida eterna. Quem levou Jesus na cruz foi o imenso amor do Pai. Deus Pai esmagou seu próprio Filho para não esmagar você que está aqui, porque a morte de Jesus é substitutiva. Eu preciso entender isso, irmão. Sabe por quê? Porque aí eu passo a ser mais grato a Deus, eu passo a frequentar mais a igreja, eu começo a ler mais a Bíblia, eu começo a orar mais, eu começo a contribuir melhor, quando eu entendo que Jesus deu a vida por mim, que foram as minhas transgressões que levaram o Senhor Jesus para a cruz.
Quem levou Jesus para a cruz foram os meus pecados. Quem levou Jesus para a cruz foi o grande amor do Pai. E quem levou Jesus para a cruz foi Ele mesmo. Ele quis dar vida por nós. Isaías 53:4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isaías 53:10 declara: quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias. Portanto, não foram as circunstâncias que levaram Jesus à cruz. Jesus não foi um mártir. Não é isso. Um martírio que muitos fazem, não é isso. Jesus não foi um revolucionário, como tem esses livros por aí. Um deles, chamado Zelotes, escrito por um muçulmano, que acha que Jesus era uma espécie de Che Guevara, um revolucionário. Não, nada disso. Jesus não foi vítima do sistema corrupto de Roma. Jesus não foi vítima do sistema religioso da Judeia. Jesus não era um ser indefeso. Ele não caiu em uma cilada política, religiosa, problemática da Judeia há 2000 anos atrás. Não. O Senhor Jesus veio para morrer na cruz, para expiar os nossos pecados. Ele falou: ninguém tira a minha vida, eu a dou, porque Ele viu essa cena deste culto aqui hoje. Ele sabia, glória a Deus, que morrendo na cruz, derramando o seu sangue precioso, Ele daria vida a um povo que era excluído da casa de Israel. Nós, considerados gentios, do hebraico goim, impuros, segregados da casa de Israel, todos nós vivíamos segregados, sem Deus, sem ninguém. E o povo judeu, os privilegiados, povo eleito, segregava as suas mulheres. No pátio do templo, as mulheres eram isoladas em uma coisa chamada pátio das mulheres. Os homens ali, os gentios do outro lado, tudo separado. Só entrava no santo templo de Jerusalém homens, descendentes da tribo de Levi. Sacerdotes entravam no local santo, mas jamais no Santo dos Santos. No Santo dos Santos, só o sumo sacerdote, o grão sacrificador, só ele, uma única vez ao ano, no dia do Yom Kippur, no dia do perdão, o dia da expiação. Mas Jesus que morreu na cruz por causa dos nossos pecados, Jesus que morreu na cruz porque o Pai enviou o Filho, Jesus que morreu na cruz porque Ele quis dar vida por nós. Quando Ele estava lá na cruz do Calvário há 2000 anos atrás, quando Ele morreu, o véu do santo templo de Jerusalém rasgou de alto a baixo, e a partir daquele dia, Jesus deu acesso ao Pai para todo ser humano. Não importa se é mulher, não importa se é gentil, não importa se é judeu, todos têm acesso ao Santo dos Santos, através do servo sofredor, através do sangue da nova aliança. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus nos dá dignidade, Jesus nos livra da ira futura, Jesus nos libertou do pecado e da escravidão. Então nós temos motivo para celebrarmos, para glorificarmos esse Deus amoroso, que nos amou de uma maneira ímpar. Ele deu a vida por mim e por você. Ele é o nosso Salvador.
Ele é o nosso Senhor. Portanto, eu preciso entender que não foram os judeus que rejeitaram a Jesus simplesmente. Porque os judeus rejeitaram Jesus. Jesus veio para o povo judeu, mas eles rejeitaram. Quem mais rejeitou Jesus? Os líderes religiosos, os partidos políticos de Israel, políticos religiosos, saduceus, fariseus, zelotes, essênios, herodianos, todos rejeitaram o Senhor. A multidão que gritou crucifica-o, rejeitou o Senhor. Ele foi rejeitado pelos governadores romanos, representado por Pilatos e por Herodes. Foi rejeitado pelo Supremo Tribunal Judaico, Sinédrio. Foi rejeitado pelo apóstolo Judas. E outro, Pedro, também traiu Jesus. Mas também foi rejeitado pelos demais discípulos, porque todo mundo fugiu. Mas o pior de tudo, foi também abandonado até pelo Pai, quando ele estava no Getsêmani. É por isso que ele sua grandes gotas de sangue, com uma única palavra, irmãos, porque Jesus é o verbo que se fez carne. Mas ele estava esvaziado. O que é esvaziar pela Bíblia? Não se apegar aos atributos divinos para vencer o pecado e vencer o diabo. Mas uma palavra de Jesus poderia haver exércitos de anjo e acabar com tudo. Mas ele, como um cordeiro, não abriu a sua boca. Não abriu a boca, porque se Jesus falasse alguma coisa, ele era o verbo, ele era o Criador. Olha o que diz João, o preâmbulo do Evangelho. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Uma palavra apenas poderia ter mudado toda a circunstância. Mas ele, como um cordeiro mudo, não abriu a sua boca. Jesus bebeu da ira de Deus. Isaías 53, 2 diz: não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Aqui não se trata de beleza física, irmão. Tem gente que pensa que é questão de beleza física. Não é isso. Mas é a feiura do pecado, das transgressões que estavam sobre ele. Caiu sobre ele. Isaías 53, 4. E nós o reputamos por aflito de Deus e oprimido. É o Calvário, é a crucificação. A morte de Jesus na cruz levou a natureza a protestar. As placas tectônicas pularam, tremeram. O sol foi eclipsado. Então houve reação da natureza. Mas como ele reagiu a tudo isso? Isaías 53, 7. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Mas Jesus não foi uma vítima. Tudo isso já estava no plano de Deus, no santo propósito de Deus. E Paulo, quando ele fecha Romanos capítulo 11, ele diz: quem entendeu a mente do Senhor? Porque a nossa mente, maculada pelo pecado, não alcança as dimensões e o pensamento divino. Então, irmãos, não, Jesus não estava pedindo para afastar aquele cálice simplesmente por uma questão humana, frágil, não. Ele estava falando de uma batalha, de todo o pecado da humanidade caindo sobre ele. Mas como ele nos ama, para nos salvar, ele então acolheu com alegria todo o sofrimento. A boa notícia
é que Isaías 53:10 diz: o Senhor se agradou. Glória a Deus. Depois de toda essa tragédia, toda essa situação trágica, o Senhor se agradou. Jesus chamou um povo para si. Versículo 12 de Isaías 53. E eu quero encerrar essa mensagem dizendo uma coisa para você. Você que está aqui, olhando aqui para mim agora, todos vocês, são a recompensa de Deus para Jesus. Você é de Jesus, meu irmão. Você é de Jesus, minha irmã. Seja fiel a Jesus. Você é a recompensa da obra. A cruz não é um sinal de derrota. A cruz virou um sinal de vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero encerrar essa mensagem com Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Colossenses capítulo 2, versículos 14 e 15. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Hoje é um culto de júbilo, é um culto de alegria. A Santa Ceia do Senhor é um culto de ações de graças, para todos que entenderam a palavra profética, profetizado há mais de 700 anos, antes do nascimento de Jesus. O profeta profetizou, Deus acolheu a palavra, para que nós tivéssemos vida. E nós, nessa noite, ao pegar esse pão, símbolo do corpo do Senhor, ao tomar esse cálice, símbolo do sangue do Senhor, nós estamos proclamando a vitória. Jesus conquistou-nos com seu próprio sangue. O inocente morreu pelo culpado, o justo morreu pelos injustos. É por isso, irmão, que eu louvo a Deus, porque eu não teria a menor chance, não teria a menor possibilidade de servir a Deus com alegria, mas eu sirvo através dos méritos de Jesus no Calvário. Eu entro na presença do Pai, evocando o nome de Jesus. Não é pelas minhas obras, não são pelos meus méritos, porque eu não tenho nada disso, mas pelo precioso sangue de Cristo, pelo sangue do Cordeiro de Deus, pela obra do Calvário. Essa é a vitória da cruz. Esse é o motivo de todo mês nós celebrarmos a Santa Ceia do Senhor Jesus. Amém, irmãos?